É chegado o momento de acrescentarmos ao tempo e ao espaço mais uma dimensão fundamental às nossas vidas. Não pertencemos a nenhuma classe privilegiada que pretenda propagar uma nova verdade. Não pretendemos arriscar a integridade da inteligência suprema que nos fez vidas. Nem ousamos valer-nos desse título para confinar a bondade dos humildes ou ceifar a liberdade dos inocentes. Estamos nascendo para uma nova batalha, de proporções maiores ao que estávamos habituados, pois de hoje em diante não restringiremos nossa atenção somente aos problemas da família. Teremos que nos afeiçoar a tudo que circunda o conhecimento de pessoas desconhecidas e ajudá-las no que for possível. Pois escolhemos e resolvemos fazer da vida a nossa profissão. E o direito nada mais é do que a técnica da vida em sociedade. É a base que sustenta toda a evolução histórica de um povo, que retrata as variações cíclicas em seus costumes e tradições, que rege as relações individuais e coletivas, que garante a atuação do Estado como tutor dos interesses comuns e que, a partir desta noite, será também a ferramenta de trabalho de um dos profissionais mais antigos que se tem notícia. Um escultor, pois trabalha com as mãos, com a criatividade, sensibilidade e inteligência, transformando a pedra bruta da incerteza em monumento de definição e clareza. Um poeta, pois conduz com arte e extrema magia o bailar das letras e das sílabas. Um médico, pois prescreve a cura das doenças e dos vícios sociais, que restabelece o equilíbrio entre as pessoas, pois é o mensageiro da paz. Amanhã teremos conquistado uma das fontes do poder, a lei, e dela usufruiremos somente em prol da verdade, pois caso contrário, chegaremos ao final da vida em débito com a nossa consciência, com a vergonha estampada na face, a ferida escancarada no peito e o vazio imenso de uma vida sem sentido. Como disse no começo, não pertencemos a nenhuma classe privilegiada que pretenda propagar uma nova verdade. Temos sim uma missão, que a cada dia torna-se mais grave e mais emergencial, pois nem bem nascemos como profissionais e já pertencemos a uma classe que vem sendo denegrida pela ação irresponsável de alguns oportunistas que não medem as consequências trágicas do mau uso do poder que alguém lhe confere. Não existe nova verdade, mas uma verdade única que nasceu com os princípios elementares da decência, da honra, da liberdade e da felicidade. E permitam-me os senhores aqui falar um pouco sobre a felicidade, que é o que tanto perseguimos na vida, a despeito do que pregam os demagogos e hipócritas profetas da esperança, da resignação cega, da obediência cega aos princípios cegos. Permitam-me também falar de espontaneidade, falar do ato criador, tão natural entre as pessoas, e falar da liberdade, que é o pré-requisito que torna a nossa vida útil e saudável, componente indispensável, verdadeira fórmula do sucesso, o combustível da vida. E como explicar a existência desses fenômenos, destes nossos anseios que conosco nascem e coabitam até o final da vida, de conservarmos em nós como potencial disponível, mas não consciente, da experiência adquirida pela nossa espécie em seus milênios de existência sobre a Terra. Tudo concentrado na semente de onde brotamos, do amor que descendemos e que fomos gerados. O todo da história da humanidade existe e sempre existiu, em potencial, de forma cifrada e em cada um de nós. E o acesso a isso deve se dar de forma espontânea, constante e organizada, durante todo o desenvolvimento individual, dependendo esse acesso dos estímulos e dos bloqueios culturais e sociais a que estamos submetidos. Não podemos e não devemos renunciar à nossa própria natureza, à nossa identidade oriunda do arbítrio, que nos difere de todos os demais seres vivos, de perquirirmos a verdade, de ponderarmos entre o certo e o errado, de optarmos livremente pelo caminho que nos conduzirá, segundo a nossa convicção, à fonte da prosperidade, ainda que isto nos custe o fracasso e a tristeza da derrota. Portanto, meus senhores, que prego a liberdade e a espontaneidade das pessoas em sua forma mais primitiva, ainda que isso contrarie o próprio direito, mas que certamente não contraria a justiça. Conclamo a presença do advogado da paz, que não destrói a esperança, que não impede o sorriso da criança, que não oprime os fracos,
que não bombardeiem os indefesos, que não plantem em si a semente do poder, que não plantem em si a semente da riqueza selvagem, mas que cultivem em si a sabedoria como única fonte da riqueza. Portanto, meus senhores, não existem pessoas diferentes, melhores e especiais, por algum atributo que lhe possam conferir especialidade e distinção. As coisas novas, bonitas e úteis podem nascer em nós como fruto de nossa vida e de nossa experiência. Mas pode acontecer também que sejamos apenas depositários e portadores de novidades bonitas e úteis que todas as gerações anteriores à nossa foram descobrindo, vivendo, esquecendo, acumulando e que se transmitiram geneticamente de geração a geração, até que um de nós as revelasse criativamente, associando-as às que realmente conhecia através da sua consciência. O importante é poder conhecer e traduzir esta linguagem, como fazem os poetas e os amantes, porque eles sabem de um certo modo que estaremos todos, sempre, em cada um de nós. O valor da criação não seria, pois, poder constituir-se na fonte das águas, no gênio da originalidade e da beleza, mas sim a capacidade ou a possibilidade de lhe dar vazão e de lhe garantir a liberdade de formar rios, bem como fazê-los finalmente chegar ao oceano. Ao contrário de tudo o que acabei de expressar, e não resta mais dúvida para mim, que a necessidade do poder absoluto corresponde sempre a uma impossibilidade de se viver os prazeres relativos à existência cotidiana. A perda do prazer que cria nas pessoas, por mecanismos psicopatológicos de compensação perversa, a necessidade compulsiva do poder. Todo tipo de poder. O físico, o afetivo, o sexual, o econômico, o religioso e o político. A forma de prazer que ainda sobraria nessas pessoas seria de natureza sadomasoquista e paranoica. Necessidade da dor alheia ou própria para se alcançar o prazer. Necessidade essa comandada pelo fato de se sentirem pessoas superiores, especiais, e que por isso devem estar em constante estado de defesa e ataque contra inimigos, usando para isso o máximo requinte de crueldade e extrema violência. O homem livre será sempre o mais espontâneo, e o mais seguro é o que vive dentro dos limites que lhe são impostos, ou seja, o menos espontâneo. Assim, uma vez bloqueada ou reduzida a sua espontaneidade, a pessoa estará fatalmente bloqueada ou reduzida para o amor e para a criação. E, consequentemente, será uma pessoa doente organicamente e energeticamente. Só podemos admitir uma pessoa como sadia e livre caso ela exerça de alguma forma a sua espontaneidade ao nível dessa condição de ser única e original. Bem como só podemos admitir uma sociedade sadia e livre se estimula e não bloqueia a originalidade espontânea e livre de seus membros. Por isso, mais uma vez, conclamo a liberdade e a originalidade das pessoas, pois assim, e somente assim, elas estarão aptas a se realizarem como profissionais. Tenham garra e confiança, meus colegas, que vocês triunfarão em suas carreiras. Sejam livres e espontâneos para criar, para modificar e até melhorar nossa condição de vida. Não esperem somente do Estado ou quem quer que seja providências que tornem o ar mais respirável, que tornem respeitáveis todas as pessoas e que expulsem definitivamente a miséria e a pobreza do nosso hemisfério. Transformem-se em agentes precursores de mudanças, em agentes revolucionários, em homens e mulheres que abarcarão em si a responsabilidade pelo futuro limpo deste país, do dever de encontrar soluções legais e justas para os problemas, do dever de expulsar a corrupção e a sujeira dos porões da sociedade e do submundo do crime. Caminhem sempre de encontro às pessoas, porque elas também dependem de vocês. Os Joãos, as Marias, os Pedros, eles esperam por vocês, assim como por alguém que chegará um dia e que falará de um Deus único, ecumênico, de uma justiça única, de uma paz única e de uma esperança única, não importa quando. Meus senhores e minhas senhoras, quero pedir desculpas por não ter tocado em palavras a sinfonia da beleza, muito mais oportuna para o momento. Mas nem por isso a realidade um dia deixou de ser bela. Temos crianças desamparadas na rua e gente passando fome. E não podemos continuar de braços cruzados diante de um problema. Esse problema que está comprometendo fortemente a nossa própria evolução e até o futuro dos nossos filhos, pois o desamparo é sinônimo de marginalidade, prostituição e violência.
e falar de braços cruzados quando a cruz fez de um homem a morte de braços abertos. Esse homem que não advogou em causa própria ou de sua família, que subjugou o próprio destino na luta pelo amor e pela fé, com vontade e determinação. Esse homem a quem também prestamos nossa homenagem, pois foi ele o mais autêntico de todos os advogados. Eu queria ainda aproveitar essa oportunidade para saudar a presença de um ilustre convidado, que muito nos honra nesta noite e que atendeu o nosso humilde chamado. Quem não se recorda do convite que solenemente lhe fizemos para esta festa que também é dele, quando dirigimos-nos à vossa grandeza de forma singela, mas significativa. Queria agradecê-lo em nome da turma, em nome dos professores e de todos aqui presentes, pois tudo isso não seria possível sem a vossa bondade, que é suprema. Porque sois o nosso protagonista, que derramou-nos o esplendor da vossa glória, reluzindo-nos em pontos cintilantes na escuridão do universo. A vós, a quem um dia carinhosamente chamei luz do absoluto. Muito obrigado.